Olá, meus amigos. Eu quero falar para vocês apenas alguns esclarecimentos a respeito das duas últimas aulas de Fernando Mercês a respeito de loops. Eu achei que os dois últimos vídeos ficaram um pouquinho confusos para quem está começando. Na minha opinião, existem apenas dois tipos de loops em qualquer linguagem de programação. Um loop é uma repetição onde você tem um critério que indica se essa repetição tem que ser feita novamente. Tá? E existem dois tipos. O tipo número 1, o teste para ver se essa repetição continua sendo feita, é feita no final. Tá? É o chamado do while. Faça esse bloco enquanto essa condição for verdadeira. E a estrutura é essa aqui, né? Vocês estão vendo aqui. Tá? Sempre há uma inicialização dessa variável de controle ou das variáveis de controle, que a sua condição pode ter mais que uma. O bloco que vai ser executado e a condição de teste para que o loop fique executando. E a outra maneira é você fazer o teste antes. Isso é, inicialização, o teste é feito e o bloco de dados é executado. Tá? Existe, é claro, uma terceira possibilidade na linguagem C, que é um atalho para essa construção aqui. Tá? Repare que você tem uma inicialização, um teste é feito no primeiro passo e em todos os outros passos, e no final desse loop, a variável de controle é atualizada, para que você possa fazer o teste outra vez. É exatamente essa estrutura que é usada quando você escreve algo assim: inicialização, teste e atualização. Tá? O loop for é um atalho para o while, nada mais. Tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa daqui de cima. Ok? Bem, deixa eu comentar isso aqui só para mostrar que os três caras aqui funcionam, os dois caras ali funcionam da mesma maneira. Ok? Salvando. Opa, desculpa. GCC. Tá? Funcionam como deveriam, né? Bem, o que eu postei como comentário lá no segundo vídeo a respeito de loops é também sobre um operador que até agora não foi mostrado no curso. Note que qualquer operação que você faça, por exemplo, incremento, tá? Você usa um operador aqui. No caso, eu estou fazendo um pós-incremento de i. Tá? Quando você faz x igual a x mais 1, tá? Esse mais é um operador. Esse igual também é outro operador. Existe um operador chamado vírgula. O operador vírgula, ele simplesmente avalia a expressão do seu lado esquerdo e depois avalia a expressão do seu lado direito. Tá? De forma que, por exemplo, esse i++ aqui, eu poderia fazer aqui dentro desse bloco aqui, que está entre parênteses, por exemplo. Eu poderia fazer
um pré-incremento e colocar uma vírgula ali. O que isso aqui vai fazer? Ele vai executar o i++ aqui, ou mais i, e depois vai avaliar essa expressão. O resultado desses dois troços aqui é o resultado da última expressão. Tá? Isso aqui é a mesma coisa do que fazer o i++ aqui e depois avaliar a expressão. Tá? Só para mostrar que isso funciona. Funciona do mesmo jeito. Tá? Isso aqui não é muito usual no caso de loops do e no caso de loops while também não. O mais usual é fazer algo desse tipo aqui. No caso de loops for, você pode usar o operador vírgula em qualquer uma das três coisas aqui, qualquer um desses três subblocos aqui. Por exemplo, suponha que eu tenho uma variável j. Tá? E eu vou fazer o j igual a i+1 aqui. Perfeitamente válido. Tá? Eu estou fazendo o i igual a 0 e logo depois estou fazendo o j igual a i+1. Como essa inicialização aqui, o resultado dela não é atribuído para lugar nenhum, tá? Isso aqui é perfeitamente válido. E suponha que eu queira fazer um j-, aqui. Tá? E aqui embaixo eu vou imprimir, por exemplo, i e j. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer i igual a 0, j igual a i+1, enquanto i menor que 3, e aqui eu dou o printf. É a mesma coisa, tá? Mas você consegue agrupar em um loop for várias atualizações e várias inicializações no mesmo subbloco. Tá? Assim como você poderia fazer aquele macete aqui também, aqui dentro também. Tá? Eu poderia, por exemplo, decrementar o j a cada iteração, por exemplo. Né? Mas isso aqui é mais usual. Tá? Só para ver como é que isso funciona. Desculpa, eu não fechei o comentário aqui. Funciona certinho, né? Nota que ele deve ter impresso 012 de i, mas ele também imprime o j que vai sendo decrementado. Bem, o ponto central aqui é sobre os dois loops aqui de cima, do e while. Esse operador j é só um plus que eu coloquei lá como resposta, justamente para mostrar esse tipo de construção usando for. Tá? Um outro detalhe é sobre o exemplo inicial que o Fernando deu na aula inicial sobre loops, tá? Em que ele fez algo assim. I igual a 0,
imprime o I, se I menor que 3, então go to loop, e o loop é aqui. Isso aqui também é um loop válido, tá? Opa, desculpa. Tá? Isso aqui também é um loop válido. Esse loop aqui é exatamente o loop do while. Tá? Note que a nossa condição é testada no final. Tá? Ele faz, se for menor do que 3, ele volta para o loop. É exatamente o que o do while faz. Diferente de algo desse tipo aqui. Se eu colocar assim, se for maior ou igual a 3, ele sai do loop. Tá? Esse loop aqui é o loop do while. É o loop while, aliás. Você faz a condição logo no início. E é a condição contrária. Tá? Se o I for maior ou igual a 3, que é o contrário disso aqui, tá? Então ele sai do loop. Caso contrário, tá? Ele faz as nossas ações, a atualização, e volta para o loop aqui para fazer o teste de novo. O compilador geralmente ele não faz isso aqui. Tá? O que ele faz é algo assim. Tá? Ele coloca o teste no final. Opa, é assim. Ele coloca o teste no final. Tá? Ele pula para cá, faz o teste. Se o teste for verdadeiro, ele vai para o loop. Tá? Caso contrário, se o teste for falso, ele passa batido. Né? E é por isso que quando o I for chegar até 3, ele imprime o 3, imprime o 2, faz I igual a 3, e é menor ou do que 3? Não, então ele continua. Tá? Esse é o loop while. Isso aqui é fácil perceber. Tá? Deixa eu comentar isso aqui. Tá? Isso é fácil perceber. Deixa eu apagar isso tudo aqui de baixo também. Opa, desculpa. Não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero fazer isso, apagar isso aqui. Isso é fácil perceber quando a gente compilar e dar uma olhada no código em assembly gerado. Tá? Vai ficar mais fácil de ver. Ficou mais fácil de ver. Tá? Geralmente, olha só, exatamente o que eu falei que ele faz. Ó. Ele pula, ele faz um salto para essa posição 2, que é aquele goToTest lá. No caso, ele está mantendo a variável I na pilha, em RBP-4, e testa, faz o teste, contra 2. Tá? É menor ou igual a 2, então ele salta aqui para L3, né, que é aquela posição loop, onde ele vai fazer a mágica de imprimir o valor de I e incrementar a variável I aqui. Ó.
é exatamente o que eu tinha falado aqui, ó. O jump L2 executa o teste. O teste ali é a comparação que ele está fazendo contra 2. Tá? Ele tá fazendo isso aqui. É menor ou igual a 2. Tá? Ele salta para loop. Tá? Que é aquela posição L3 ali. Tá? Geralmente o compilador faz isso. Quando você compila com otimização máxima, ele pode fazer alguma outra mágica para tornar o código mais rápido. Por que o compilador faz isso? Tem um porquê. Tá? Sempre que você faz um salto condicional, no caso aqui salta se for menor ou igual, quando esse salto é feito para trás, o processador executa o salto mais rápido. Todo salto condicional feito para frente é mais lento. Tá? Então, ele faz N saltos para trás aqui enquanto a condição for verdadeira. Somente o último salto, quando a condição é falsa, isso não é tomado. Então, ele continua na rotina. Tá? Saltos não condicionais são tão rápidos quanto qualquer salto. Da outra maneira, eu vou até escrever aqui, que poderia ser feita, tá? O teste, e eu vou escrever assim, poderia ser feito contra 2. Tá? Se for maior do que 2, então ele sai do loop. Tá? Caso contrário, ele imprime lá, tá? Incrementa o i e salta para o loop. Tá? E o loop seria aqui. O exit loop é aqui. Vamos tirar isso aqui só para... Ok? Nesse caso aqui, você tem um salto condicional para frente, tá? Que só vai ser tomado na última interação do loop. Só quando isso aqui for verdadeiro. Tá? Acontece que saltos para frente, mesmo quando não são tomados, eles são mais lentos do que salto para trás. Tá? Então, esse código aqui, embora seja muito parecido, embora seja idêntico, né, ao loop while, ele é mais lento do que a forma como o compilador faz. Tá? Só para deixar isso registrado, caso vocês estejam interessados no código assembly gerado. É isso aí, gente. O vídeo já está grande pra caramba. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tá bom? Tchau.